E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu tô muito inspirada hoje. Tipo, tava pensando em como é incrível a gente ter um cérebro que é capaz de vibrar, né? Gerar energia que vai fazer a gente vibrar. E essa vibração que a gente gera com nossos pensamentos, nossos sentimentos, atrai o que a gente quer de uma forma completamente, assim, mágica, né? Porque não importa o que você queira, se você visualiza e cria essa vibração, você atrai de alguma forma, né? O universo ele encontra a qualquer caminho que ele puder para te entregar o que você quer. Não importa o que você queira, se você aprendeu a visualizar do jeito certo, você vai ter. Não importa se você quer dinheiro, não importa se você quer saúde, não importa se você quer uma pessoa específica, uma pessoa nova na sua vida, não importa se você quer físico, né, uma beleza, autoestima, se sentir melhor, se sentir mais bonita. Não importa. Se você visualizar, só visualizar, mais nada, sabe? Mesmo que você não escute áudio subliminar, se você visualizar, você já é capaz de ter qualquer coisa. Tipo, vocês têm noção disso, vocês são capazes de atrair qualquer coisa só visualizando. E parece tão simples que torna difícil, né? Porque é tão fácil de fazer, é de graça, qualquer um pode fazer isso, né? A qualquer momento. E é tão fácil, mas por que as pessoas não fazem? Porque as pessoas, claro, tem gente que não acredita, mas tem gente que acredita e não consegue fazer. Porque a pessoa fica presa, né, na mente, falando, ai, não, eu faço depois, eu faço amanhã, eu faço depois de amanhã, eu faço segunda-feira, semana que vem, ano que vem eu começo. E aí a pessoa fica nesse limbo, a pessoa não começa nunca, a pessoa não visualiza, a pessoa tem preguiça de pegar e usar o cérebro dela a favor dela. E nesse vídeo eu vim trazer relatos que eu pesquisei sobre, né, de pessoas reais que tem ali histórias para inspirar você a acreditar na visualização e a fazer logo essa visualização. E primeiramente eu sou uma pessoa, né, que eu já visualizei muita coisa que eu atraí, né? Eu queria um iPhone, eu ganhei um iPhone de graça, né? Eu queria um iPhone, eu ganhei, eu visualizava o iPhone do jeitinho que eu queria, o iPhone que eu queria mesmo, né? Não era tipo o melhor da época, mas era o que eu queria, porque na época eu queria aquele modelo. E agora ele tá aqui me gravando, né? Esse meu iPhone. Eu queria dinheiro, eu consegui, eu queria ganhar um prêmio, né, de um concurso que eu participei, eu ganhei em primeiro lugar. Eu queria um emprego de tal maneira, eu visualizei, consegui, sabe? Relacionamento também, pessoas específicas que eu visualizei e encontrei, pessoas específicas e também pessoas novas que eu co-criei. Mas enfim, cara, tudo usando a visualização. E, né, eu vou explicar nesse vídeo como visualizar da forma certa para você atrair as coisas. Gente, é tão fácil, você pode até pensar, nossa, é tão fácil, mas funciona, sabe? Por que você tá querendo algo complicado? O negócio não é complicado, é fácil, sabe? Só tem que pegar e tomar vergonha na cara e fazer. Falar, não, eu vou fazer agora, quando acabar esse vídeo, vou visualizar. Seriamente, né? Não é visualizar, assim, é visualizar de verdade, sabe? Eu vou explicar como é que faz. Mas antes eu quero contar outros relatos aqui que eu pesquisei na internet, que foi o que me inspirou, né? Que eu tava pesquisando sobre isso. O primeiro exemplo que eu trago aqui é do nosso Neville Goddard, né? Que ele é o pai da lei da suposição. E ele tem relatos, né? De como ele conseguiu manifestar coisas. E o primeiro relato que eu achei aqui é que ele queria... Lá em 1933, ele queria passar o Natal com a família dele, na cidade, na terra natal dele, né? Que era Barbados. E ele não tinha dinheiro, ele tava, tipo, numa época falido, né? Ele tava falido de grana. E aí ele tinha um mentor, e esse mentor falou pra ele, olha, você já tá em Barbados, né? Você quer tá em Barbados? Ele tava em Nova York na época, né? Ele queria ir pra Barbados. Aí o mentor do Neville falou, você já tá em Barbados, você... Então, começa a andar nas ruas de Nova York e imagina, e visualiza, né, que você tá nas ruas de Barbados, sente o clima de Barbados, né, veja a cidade de Barbados ao seu redor. Neville, ele começou a visualizar dessa forma, né, ele visualizava durante o cotidiano dele
ia para as ruas, imaginava, e ele começou a ficar tranquilo, ele começou tipo, ele tava ansioso, né, antes do mentor dele dar essa dica, né, tipo, falar, não, lembra que a gente faz acontecer desse jeito. Então o Neville ficou relaxado, ele ficou confiante e ele não sabia como ele ia conseguir, ele só visualizava que ele estava em Barbados. Ele não sabia o que ia acontecer, ele só sabia que ele estava em Barbados, entendeu? Era o que ele sentia e o que ele via, né? O resultado disso é que faltava poucos dias pro Natal, né? Que ele queria passar o Natal em Barbados. Poucos dias pro Natal, um irmão dele, que não falava com o Neville há meses, mandou uma carta para ele. E nessa carta tinha uma passagem de navio para ir para Barbados, inclusive de primeira classe e com um dinheirinho para despesas. E Neville foi para Barbados, né? Ele recebeu a passagem, recebeu o dinheiro para conseguir chegar em Barbados. E ele passou o Natal em Barbados como ele visualizava, como ele queria. O outro relato que eu vou trazer aqui é de uma aluna do Neville, que ela relatou pro Neville, né, que ela vivia de aluguel num apartamento minúsculo com a família dela e ela tava querendo uma casa própria, né, uma casa nova, conseguir se mudar, mas o orçamento dela era muito apertado. E o Neville, ele instruiu essa aluna a não focar em dinheiro, focar sim no desejo final dela, né, concluído, como se já tivesse sido concluído, que no caso ela queria uma casa própria, ela queria conseguir uma casa. Então o Neville falou: foca na casa, visualiza como essa casa vai ser, visualiza você nessa casa, morando nessa casa, porque é o seu desejo final, estar numa casa. Então, em vez dela ficar visualizando dinheiro, não, ela visualizou a casa. E é engraçado porque essa aluna, ela visualizava uma cena bem específica, assim, da casa. Ela visualizava sempre, antes de dormir, né? Ela ia visualizar ela tocando a mão dela no corrimão de uma escada da casa dela. Ela imaginava ela subindo uma escada e ela sentia, né? Ela visualizava o corrimão, ela com a mão ali no corrimão, e é de madeira. Então ela sentia a textura do corrimão, né? Subia as escadas e essa escada levava até os quartos da casa, né? E ela sentia o cheiro da tinta nova, ela sentia, né, aquele sentimento de estou na minha casa própria, um sentimento de segurança. Então ela visualizava e ela trazia na visualização dela todos os sentidos, né? Ela sentia o toque, né, do móvel ali na mão dela, o cheiro da tinta de casa nova, a segurança que aquilo trazia, né? Semanas depois, um parente distante dessa menina, ele ligou para ela. Ele falou para ela que ele tinha ganhado um prêmio, né? E que ele queria presentear ela. Então ele deu uma quantia de dinheiro para essa mulher. E aí com esse dinheiro ela conseguiu dar a entrada na casa que ela queria e financiar, né, umas parcelas. Enfim, e aí ela conseguiu a casa, né? E o mais incrível é que essa casa tinha o mesmo corrimão que ela visualizava. Tipo, incrível, né? O universo, em vez de dar um prêmio, né, de loteria para essa mulher, deu pro um parente, né? E ele sentiu vontade de presentear ela. Talvez porque ela não jogava, né, em premiações, assim, não ficava apostando dinheiro, né, esqueci o nome, loteria. Então, o universo lá, já que ela não joga, né, então tem que fazer alguém que joga ganhar. Foi esse o caminho que o universo encontrou. Vou fazer mais um relato. Eu acho que é legal, eu gosto de relatos. Espero que vocês também gostem. Cara, é de um cara que também frequentava as palestras do Neville. E esse cara, basicamente, ele descobriu, né, que ele ia ser demitido. Que o chefe direto dele, ele detestava esse cara. Então, ele pretendia demitir esse cara na próxima reunião de diretores lá. E aí esse cara ficou meio desesperado, né? Tipo, meu Deus, eu vou ser demitido. O que esse cara fez? Ele falou, não, vou fazer aqui a visualização. Então esse cara, ele visualizava, em vez dele visualizar o chefe dele demitindo ele, né, por causa da ansiedade, ele se acalmava e começava a visualizar o oposto. Ele visualizava o chefe chegando, ele visualizava que ele tava numa poltrona assim, bem de boa, relaxado. E aí o chefe chegava e falava,
pra ele: parabéns pelo seu trabalho, você é muito bom. Elogiava ele, elogiava o trabalho dele. E ele visualizava que ele ia ser promovido, na verdade. Que a notícia que ele estava recebendo do chefe era de uma promoção, né? Seguida de elogios e tudo mais. E ele ficou visualizando isso, gente, várias vezes, até que ele sentiu que aquilo estava 100% real, sabe? Porque na primeira visualização, né? A primeira vez que você visualiza, tipo, você não tá 100% assim na cena. Então esse cara, ele tava muito nervoso, então ele foi visualizando, foi acalmando, aí de novo, e foi visualizando mais, e até que ele falou: nossa, agora eu entrei na cena, sabe? Aí ele ficou tão real, a visualização dele, que ele se sentiu aliviado, tranquilo. Ele já não tava mais ansioso, tava vivendo tranquilamente, esperando lá a reunião chegar, só que com um sentimento muito bom, porque ele viveu uma cena positiva na mente dele de uma forma completamente realista. E qual foi o resultado disso, né? Chegou o dia da reunião, né? E aí, nessa reunião, tava lá o chefe dele, que odiava ele. Só que daí apareceu de surpresa o dono da empresa, né? E aí esse dono da empresa, em vez de ficar ouvindo as reclamações do chefe ali, do carinha, ele começou a relembrar um projeto antigo que esse cara tinha feito. E ele começou a elogiar muito esse cara, o dono da empresa. E aí o que acontece? O dono da empresa resolveu: não, vou promover esse cara, né? Ele pegou o chefe do cara e mudou para outra filial e botou esse cara no lugar do chefe dele naquela filial. Então, tipo, ele foi promovido, né? Ele recebeu elogios do dono da empresa, recebeu aperto de mão do dono da empresa. Foi promovido pelo dono da empresa. E, tipo, ele nem visualizava o chefe, ele nem visualizava o dono, na verdade. Ele visualizava o chefe dele, chato, elogiando ele. Mas quem apareceu pra elogiar ele, tudo foi o dono da empresa, né? Porque o universo viu que não ia dar pro chefe, né? Então, não, manda o dono da empresa de uma vez, porque o dono da empresa é melhor ainda, né? Tem outros relatos por aí na internet, mas eu não vou falar todos porque o vídeo já vai ficar muito longo, né? Mas tem, tipo, o Jim Carrey, que manifestou um cheque de 10 milhões de dólares visualizando, né, o cheque já há muito tempo, até ele aparecer. Também tem o Will Smith, né? O Will Smith, ele fala que ele visualizava, ele andava nas ruas, né, quando ele não era famoso, ele visualizava, agia, né, sentia que ele já era muito famoso. E hoje em dia ele se tornou uma celebridade muito conhecida no mundo inteiro, né? E ele é muito defensor da lei da atração. Enfim, gente, a dica de ouro do Neville, né? Porque o Neville é um professor, né? E a dica de ouro dele na visualização, eu vou explicar como é que visualiza da forma correta para acontecer qualquer coisa que você queira. Mas a dica de ouro é você visualizar usando os 5 sentidos, né, na cena. Porque isso vai fazer você entrar naquela realidade 100%, né? Então, por exemplo, eu vou já explicar como é que faz, né? Para você visualizar da forma correta e atrair qualquer coisa que você quiser, sabe? Sem burocracia. Primeiramente, eu recomendo que vocês façam visualização antes de dormir. Mas se você quiser fazer durante o dia, se você tiver tempo ali e tudo, faz. Ou até, tipo, andando por aí. É que eu me concentro melhor à noite. E já é o suficiente, tá? Você não precisa fazer várias vezes ao dia. Mas se você quiser, pode fazer. Mas não precisa, tá? Não se sinta mal se você não conseguir fazer uma vez por noite. Já tá, assim, o suficiente, tá? Aí, beleza, você deita na cama. Aí você começa a relaxar o corpo. Primeiro passo. Então, inspira e expira, né? E toda vez que você expirar, você solta o teu corpo, deixa ele bem pesadão. Tipo, faz isso umas 4 vezes, até você ficar bem assim, pesado assim na cama. E aí você vai ficar num estado de relaxamento muito, muito maior. Então você aproveita, né? Fecha os olhos e começa a visualizar, né? Você tem que ter muito em mente o que você quer, né? Você tem que falar: não, eu quero isso aqui, né? Seja específico no que você quer. Você quer um relacionamento, você quer uma pessoa específica, você quer dinheiro, você quer, sei lá, qualquer coisa.
um emprego melhor, uma casa, um imóvel, né? Cara, qualquer coisa, o céu é limite na visualização, né? Na atração. Você não tem nenhuma barreira, sabe? Qualquer coisa. Então, assim, pensa o que você quer e começa a visualizar, né? A forma que você vai visualizar não importa. Não importa se você vai estar em um ambiente tal, faz o que você quiser. E a cereja do bolo é exatamente essa que eu já falei antes. Você vai usar os seus 5 sentidos na visualização, né? E você vai viver no final do seu desejo, né? Ou seja, você já vai ver o resultado final. Ao invés de você pensar no processo, você ganhando, tipo, quero dinheiro, ganhando na loteria e tal. Cara, você pode já visualizar a cena final, né? O que você estaria fazendo quando o seu desejo chegasse. Vivendo uma vida luxuosa. Enfim, viva no final do desejo, né? Visualiza o desejo concluído, 100%. E você curtindo ali, né? Esbanjando ali do resultado final do que você queria. Eu fiz isso uma vez, gente, no banho, tá? Não foi nem dormindo, foi durante o banho. Que eu tava no banho ali de boa, numa vibração boa, positiva. Visualizei eu com o prêmio que eu queria ter ganhado de um concurso. E ganhei. E eu visualizei no banho, tipo, eu ali abrindo a caixa e falando, caraca, chegou, olha, tô aqui com meu presente aqui, né, meu prêmio. Cara, eu lembro até hoje disso. Enfim, viva no final do seu desejo, né, na visualização. E aí você vai usar os 5 sentidos, que basicamente depende muito da visualização, né? Tipo, se você tá na praia, por exemplo, na visualização, se você tá num ambiente de praia, tipo, escuta as ondas, sente o cheiro de praia, sabe? Pra você se sentir ali dentro da visualização mesmo, como se você realmente estivesse ali. Você vai realmente sentir que você tá ali, tá? Você vai perceber que você tá vivendo aquela realidade porque você vai realmente sentir no seu corpo que você tá vivendo aquilo. Porque o seu cérebro ele não sabe distinguir quando você tá visualizando, vivendo, né? Então você vai realmente sentir a emoção daquilo, tá? E esse é um ótimo sinal, quer dizer que você tá fazendo certinho, né? Certinho. E tá atraindo ali. Cara, é isso, né? Então, se você tá, tipo, visualizando uma pessoa específica, né? Visualiza segurando a mão, assim, sente, né? A sensação de pegar na mão de alguém. E não importa, né? Depende muito de como é que vai ser a sua visualização. Mas eu acho que é isso, eu acho que deu pra entender, né? Então, esse vídeo ficou bem longo, mas eu acho que vai ajudar muita gente. Se você pegou a dica, cara, é isso. Esse vídeo vai acabar. Então, assim que esse vídeo acabar totalmente, deixa o like pra mim e começa a visualizar agora. Não fica esperando pra amanhã, pra depois de amanhã, pra semana que vem. Dá o like nesse vídeo e visualiza agora o que você quer. O que você quer? O que você deseja agora? Você pode ter muito fácil. É só você focar e visualizar.